Doutora, é só liberar, tá multada, viu? Bom dia, doutor. Bom dia, doutora. Doutor Júlio. Tudo bem, doutora? Como que você tá? Você tá bem? Estou bem, e você, como está? Doutora, a doutora passa muita calma, viu? A doutora tem que cobrar. Vou dar uma dica, viu? Cobre a consulta dobrada, porque a calma que a doutora transmite não é só advocacia, é um pouquinho também de psicologia, viu? Então, ó, Eita! é uma consulta dupla, viu? Obrigada, doutor, obrigada. Do- Então, doutor, eu encaminhei um documento para a sua equipe eu vi, e tá é separadinho. justamente sobre ele que eu quero tratar, sobre a situação em que ele reporta e que eu quero tratar. Eu sou advogada previdenciarista, né? Que Já legal. militei em outras causas também. De início, militei no criminal. A paixão do acadêmico de direito é o criminal, É né? verdade, é verdade. Mas com o passar dos anos, a gente vai mudando os caminhos para algo mais tranquilo, que a gente se atende, né? E a E vida vai levando, né? Muitas vezes a gente escolhe uma coisa, mas a vida é tão engraçada que ela escolhe outras coisas para nós, né? e verdade. E o previdenciário me escolheu, porém vai surgindo as situações familiares em que a gente tem que procurar em busca de solução e de auxílio. Eu estou com essa situação para solucionar, né? O problema trata-se de um imóvel irregular em que eu não estou segura no caminho a eleger para resolver a situação. Como eu lhe encaminhei, se trata de um imóvel aforado em que hoje a pessoa que detém a posse, ele não é o foreiro, ele é um terceiro, o foreiro já faleceu, não deixou herdeiros necessários, porém o detentor da posse, ele já está no imóvel há mais de 35 anos. A época quando ele passou a residir no imóvel, ele morava juntamente com a foreira, mas ela veio a óbito e ela permaneceu 35 anos, digamos que 15 anos do falecimento se passaram, ela fez diversas benfeitorias e hoje é um imóvel de um valor significativo. E ela pretende regularizar a posse desse imóvel. Ele tem um aforamento, já fui em busca das informações no cartório, consta o registro, infelizmente. De início, quando nos foi relatada toda a situação, eu pensei no uso capião, porém verifiquei que se tratava de um imóvel aforado. Já vi que existem as possibilidades de ser feito o aforamento o uso capião de bens públicos, né, a depender da situação, só que tem as peculiaridades dessa situação, que ela não é uma herdeira necessária e tem apenas como se comprovar uma posse, né? E preciso de sua orientação, preciso que você me conduza a escolher a melhor literatura para mim estar me aprofundando. E é isso. Doutora, um prazer conhecê-la. Que energia, que educação, que voz, né? Que passa muita calma. É o tipo de pessoa que a gente escuta a voz, acalma o coração da gente. Que legal, viu? Aproveite isso. Eu imagino que a doutora é muito procurada quando as pessoas querem desabafar, não é verdade? Tenho certeza disso. Ai, doutor, por vezes tem tomado horas dos Eu nossos dias, mas isso sei. não é muito bom, não. Eu sempre digo que as pessoas têm que saber diferenciar o trabalho do advogado e do psicólogo. E todo advogado precisa ter um amigo psicólogo para mandar os clientes. É verdade. Não, inclusive, a doutora tem que saber falar não, porque não dá, se a gente ficar ouvindo todo mundo, a gente fica doido, né? Fica doido. É. Doutora, ganhou um amigo aqui para a vida. Quando vier em São Paulo, venha tomar café comigo aqui no escritório. Vai ganhar um livro de presente. Eu estou à disposição, Olha, viu? pois eu estou aí mês que vem para receber meu livro.
Vem sim. As pessoas chegam no escritório, tomam um café comigo rápido, e ganham um livro, tiram uma foto. É com muito carinho que eu recebo aqui. Eu ainda acredito numa classe unida. Nós sabemos que não, a nossa classe não é unida, tem muita gente ruim, maldosa, mas eu ainda acredito que o bem sempre vence, viu, doutora? Pronto, pois vamos combinar esse encontro. E acontecerá entre o dia 17 e 22 de agosto, que eu já estou de passagens compradas. Ah, coisa boa. Olha lá. Por aí, eu tenho uma situação que eu resolvo sempre aí, questão de saúde. E estive aí em fevereiro, passei 2 meses e agora vou novamente em agosto, mas dessa vez para passar apenas 5 dias. Doutora, notícia boa, viu? No passado nós aprendemos errado na graduação, né? Não cabe os capião de imóvel de herança, de herdeiro, não cabe. A graduação nos ensina muita coisa errada, né? Mas a notícia boa é que de 15 anos para cá, na verdade a partir da Constituição de 88, mudou muita coisa. É possível fazer uso capião de imóvel público em diversas situações, imóvel completamente abandonado, sem destinação social, imóvel público desafetado também. E hoje, no aforamento, área de APP, surge uma situação muito interessante. Dá para fazer uso capião do domínio útil. Não é difícil ganhar, existe uma facilidade até de ter sucesso. E também outro ponto interessante que daria para a gente fazer pedido alternativo. Requer a uso capião da propriedade em si. Ou, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, conforme jurisprudência majoritária, uso capião do domínio útil. Em outras palavras, resolve o problema. Porque o nome do nosso cliente vai aparecer na matrícula, né? Então, de certa forma, resolveu o problema. Então, dá para fazer isso sim, viu? Sim. E nesse caso, doutora, é importante avisar o cliente dessa possibilidade do domínio útil, né? Porque às vezes ele faz confusão, às vezes ele não entende. Quando nós ganhamos a ação de uso capião do domínio útil, o que vai aparecer na matrícula? Como se fosse uma averbação. Como se fosse uma averbação desse domínio útil. Português, claro, se amanhã o cliente quiser vender para alguém, ele consegue. Só que ele vai vender o quê? Cessão de direitos possessórios e afins ou cessão de domínio útil. Ele consegue com essa nomenclatura. Quando nós temos um uso capião de sucesso, com êxito, o legal é que ele consegue vender e o preço atinge praticamente o valor de mercado, viu? Então não existe uma perda muito grande, uma perda relevante em relação a isso, né? A doutora vai trabalhar com essa tese de uso capião domínio útil e pode usar, doutora, alguns julgados importantes. Entre eles, eu diria para a doutora usar esse processo aqui, ó, que é o 080 Sim. 29 85 50 2014 4 05 8500. Hoje nós temos 8500 final, não é isso? 8500. Esse uso capião, esse número de origem, né, o 080 29 85 50 2014 4 05 8500, ele é interessante porque é de origem de um imóvel da União, da União Federal. Então, ele é um caso interessante para se usar, né? É um caso interessante onde houve uma discussão e acabou dando certo a questão do domínio útil. Então, seria interessante esse caso também. Mas tem muita jurisprudência boa nesse sentido, viu, doutora? De uso capião domínio útil. Dá para trabalhar bem nesse caso. E a doutora vai ganhar, viu? É muito complicado, às vezes, a gente conseguir sucesso no uso capião normal, né? Matricular. Mas o uso capião domínio útil, hoje a aceitação é maior porque o STJ, né, de fato, ele já trouxe uma jurisprudência nesse sentido, né? Ele já deixou claro que é possível reconhecer o uso capião de domínio útil. E isso abriu portas, né? Facilitou bastante, né? Mas a doutora tem total chance de ter sucesso. Inclusive, doutora, anota também alguns julgados do STJ, né? Entre eles, eu diria para anotar o RESP, recurso especial, 200
e 62 262 ou é 262? 262 071 262 071. Anota outro também, doutora, que é o 575572. É RESP também? É RESP também. Certo. E é interessante porque a doutora, eu já vi, a doutora também é estudiosa, é gostoso esses casos novos, né, que os outros não fazem, então cai com a pessoa certa, porque a doutora é estudiosa, né, então vai dar certo. Doutor, uma dúvida, com relação à questão do uso capião para pedido de domínio útil, não será necessário fazer o resgate. E se for feita, já existe algum precedente com relação a um pedido de, não sei dizer exatamente qual a via, qual a ação, se seria uma petitória, uma declaratória, para pedir autorização para fazer este resgate, para depois fazer, para que o bem deixe de ser um bem público, para depois ser feito uso capião, para que se tenha a propriedade. Na prática, eu oriento a doutora a fazer uso capião antes de tudo, porque se chegar uma ação de reintegração de posse, uma ação reivindicatória, a doutora vai usar o uso capião não só para regularizar o imóvel, mas vai usar também como uma blindagem, né, como escudo protetor. A doutora vai acabar utilizando esse uso capião conforme a súmula 237, porque esse uso capião ele vai ser um escudo protetor, vai ser um guarda-chuva. Tanto é que a doutora vai fundamentar, o nome dessa peça vai chamar assim, ação declaratória, judicial, extraordinária, social. Ação declaratória, judicial, de uso capião extraordinária, social. E o fundamento dessa ação é o artigo 1238 e o enunciado 492. A doutora vai fazer esse uso capião sem réu. Ele não tem réu esse uso capião. No caso, esse enunciado é o da jornada civil de direito, não é isso? Isso. Com relação à questão do valor, esse imóvel para nossa cidade, né? Ele é um imóvel de alto valor. Isso interfere na questão da via do uso capião? Na prática, não. O que pode acontecer é, às vezes, um juiz mal intencionado, né? Não um juiz, eu vejo mais o Ministério Público implicar, querer analisar questões, mas é mais difícil. Eu não vejo isso acontecer, não. E se o imóvel for muito alto valor, a doutora também pode pedir para um corretora da cidade, um conhecido, ele faz uma avaliação do terreno, faz uma avaliação só do terreno, diminuindo bem, só do terreno. E aí ele consegue com isso diminuir bastante o valor. É uma saída, né? É uma saída. Uhum. Eu tive um caso aqui recentemente, o imóvel no IPTU, né, no número de contribuinte, no valor venal, 3.800.000. O corretor de imóveis fez uma avaliação do terreno, porque realmente era só o terreno, sabe, doutora? A casa estava caindo. E a avaliação ficou em 500 mil. Ou seja, a gente conseguiu reduzir a taxa judiciária, o risco de sucumbência, se precisar de recurso. Então, quando o valor realmente é muito alto, uma saída boa, estratégica é essa. Faz uma avaliação, né? Não é uma avaliação do terreno, né? Porque muitas vezes o imóvel não tem mais valor, né? Então é uma saída boa, viu? No cadastro da prefeitura, no cadastro imobiliário, o valor dele está R$ 759. No entanto, ele é um imóvel de mais ou menos uns 500 mil reais. É um imóvel com piscina, a área mesmo é uma área significativa. Eu acho que ele tem 15 de frente por 40 de comprimento, com muita construção. Mas o valor que está na certidão é esse, R$ 759. Mais alguma coisa, doutor? Vamos fazer juntos o croquis desse uso capião? Porque eu quero te ajudar. Você ganhou um amigo aqui. E amiga é para proteger um outro. Pronto. Vamos sim. Pode pegar a caneta ou o computador, o que for mais fácil para a doutora, tá? Tá certo. Pois vamos lá. Já estou aqui anotando.
Ó, o endereçamento, eu já chequei aí, da ação que eu distribuí, infelizmente não tem vara disso públicos, né? Não, principalmente com marcas pequenas. Deveria ter, né, doutora? Poxa, faz tanta falta. Sim, Eu sou tão sim. crítico ao juiz que julga tudo, ele acaba não julgando é nada, né? Porque ele julga o divórcio, julga um uso capião, depois julga uma ação de alimentos, compra na internet, ou seja, a cabeça dele do assessor, assessora, né? Essa é a minha preocupação, quando eu vi a necessidade de ter uma melhor orientação para que eu venha elaborar uma peça bem elaborada, para que isso sirva de embasamento para abrir a mente do juiz, uma vez que a gente está indo contra aquilo que diz a Constituição Federal, né? Não, e esse caso da doutora é um caso gostoso, porque a gente gosta de estudar, né? A doutora já vi que é diferenciada, mas é um caso que a peça tem que ser blindada, porque senão a gente passa nervoso. Pega o juiz errado, o que ele faz? Ele se livra do processo, se livra. Porque na cabeça dele fala, isso aqui vai dar muito trabalho para estudar, vai atrapalhar meu cartório. Eles que se matem lá em segundo grau. Infelizmente é a mentalidade de alguns, né? É triste, mas é uma realidade, né? E isso termina tornando o nosso trabalho totalmente frágil aos olhos do cliente, né? Que nós somos nossos maiores. A advocacia, ela é muito linda, né, doutora? Mas ela tá tão complicada, né? Porque o colega, muitas vezes, ele vira um inimigo. Ele acha que é um inimigo, né? O juiz, hoje em dia, eles não todos, claro, mas muitos colocam o cliente contra o advogado. Eu faço muita mentoria aqui e eu tô ficando preocupado, eu tô pensando no que eu posso fazer. Eu tenho certeza que eu não posso contar com a OAB, porque a OAB, infelizmente, não serve para nada, né? Virou um cargo extremamente político, mas não sei, talvez criar uma associação poderosa, não sei o que a gente poderia fazer juntos. Compartilha essa ideia com a doutora, porque se tiver alguma ideia também, porque, doutora, o advogado não tem proteção. Hoje, se a doutora ligar para o setor de prerrogativas, ninguém vai atender, a doutora não vai ter atenção. Tem juiz colocando na sentença. Semana passada eu corrigi um casal de advogados, o juiz colocou na peça, na sentença, que o advogado e a advogada cometeram um erro grotesco. Como pode ter feito naquela situação o embargo de terceiro? Só que eles não fizeram embargo de terceiro, eles fizeram uma ação de nulidade, né? Então, ou seja, é muito triste, né? É muito triste. Ou seja, não sei, deveria. Já que a UB, para mim, eu dou muita palestra na UB, já dei. Hoje eu dou palestra na UB, mas por causa dos alunos, né? De quem me convida, não pela instituição. Hoje eu fico muito chateado com a instituição, porque eu acho que ela não faz nada por nós, né? Mas eu acho que, não sei, uma associação séria, talvez, mais forte, né? Onde, sei lá, o advogado é humilhado na audiência, lá aparece, setor de prerrogativas, faz reclamação no CNJ, uma associação séria que não tenha medo do sistema, né? Sim, com certeza. Mas, e que seja a favor do advogado, né? Eu trago isso comigo, a advocacia é minha profissão, é o meu meio de garantir a subsistência dos meus filhos. E não tenho aquele apego com estar dentro da OAB, porque para mim é um meio que não é acolhedor, não faz aquilo que a gente espera, não luta pela classe. Então, prefiro ficar na minha casa. Doutora, eu acho que eu dei mais de 300 palestras pela OAB. Esse mês, agora, eu vou dar palestra em São Bernardo e tem uma na Bahia que eu vou dar também. Mas eu tô indo por causa dos alunos que mandam mensagem. Professor Júlio, eu gostaria muito de conhecer, eu tenho todos os seus livros, então eu vou em virtude disso. Mas pela instituição eu não dou mais palestra nenhuma. Por quê? Acho que é uma instituição fraca, pessoas cheias de ego, né? Muito poder. Politizada, falta conhecimento, não dá nem para discutir a matéria. Essas comissões, claro, separando as boas, porque tem gente boa em tudo que é lugar, só serve para tomar Coca-Cola e comer coxinha, né? E se for status de presidente. Né? E aí põe no cartão, sou presidente, e aí você vê o presidente, muitas vezes, da comissão, subseção, utilizando o espaço para atender, para se livrar de aluguel, usando o espaço para fazer festa, ou seja, a sociedade e os outros colegas olham para a OAB e falam, se está lá dentro da OAB, em vez de ter crédito, acaba tendo descrédito, né? Não é verdade? Verdade. Eu tenho essa mesma imagem, infelizmente, da OAB
é por isso que eu sempre trago isso comigo. A advocacia é minha profissão, faço por amor, mas eu não tenho aquele apego, né, de estar entre advogados. Infelizmente, hoje eu acho que quem faz parte da OAB é mais fácil quem olha de fora ter descrédito, né? Não entender que a pessoa não é um bom profissional, não é bem sucedido, por isso está ali encostado ali na OAB para não pagar aluguel. Verdade. Tá. Doutora, fica à vontade, eu estou à disposição. Vamos começar a fazer o croquis aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Então, o endereçamento, nós vamos fazer assim, a vara cível. Vara cível. Essa peça, a qualificação, a doutora, o cliente ele é casado? Divorciado. Divorciado. Quando é divorciado, nós temos que juntar a certidão de divórcio atualizada. Então, nós vamos com a averbação. Se for possível, poderíamos fazer uma declaração de ciência. Nessa declaração de ciência, a outra parte, isso quando o relacionamento ainda é respeitoso, né? A outra parte assina informando que não tem interesse na causa. Isso ajuda muito, porque senão o juiz pode pedir para incluir no polo da ação. Se não for... Ser um bem que já está... Doutor, os dois, eles são, digamos que amigos. E no divórcio, por ter sido o local em que eles residiram, construíram família, os filhos nasceram, foi um bem que as benfeitorias foram feitas pelos dois. No divórcio foi mencionado que ficaria da companheira. Ah, tá. Então a ideia é fazer no nome dela? Dela. Ela é a atual proprietária, é a pessoa que está na posse. E isso constou na ata do acordo, do divórcio, da sentença? Doutor, eu vou precisar dar uma olhada, porque essa parte do divórcio não foi feita por mim. Entendi. Dá uma olhadinha, porque se constou na partilha de bens na sentença, legal, nos livramos do problema. Se não constou, aí a ideia é fazer uma declaração onde ele assine, reconheça a firma, dizendo que não tem interesse na causa. Porque se a gente não fizer isso, é muito provável que o juiz peça para emendar e incluir ele no polo da ação, entendeu? Caso não esteja, eu faço a declaração dizendo que ele não tem interesse na ação. Isso, essa declaração ela é bem simples. A doutora pode digitar assim, declaração de ciência. Eu, nome completo é RG CPF, declaro para todos os fins de direito que não tenho interesse na causa no processo tal. Data e local e reconhece firma. Tudo bem. Mas vamos lá, né? Agora, essa ação, ela não tem réu, então ficaria assim, ação declaratória judicial de uso capião social, vírgula, conforme 1238 do Código Civil e enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Certo. Finalizando isso, não tem réu, então nós não vamos colocar contra ou em face, porque o uso capião é uma ação declaratória, então não tem réu. Alguns juízes fracos, ruins, eles podem soltar um despacho falando, inclua o réu, e aí nós temos a opção de explicar, falar, excelência, por um lapso saiu esse despacho, mas o uso capião não tem réu. Caso entenda que tem um réu que não existe isso, então o réu de mentirinha é quem consta na matrícula, entendeu? Entendi. Difícil de acontecer, mas tem umas bestas quadradas que fazem isso. No caso, o réu, no caso, quem consta na matrícula já faleceu. Isso, aí entraria o réu como o último que aparece na matrícula ou os seus herdeiros. Entendi. Certo. Aí o próximo passo, vamos trabalhar com preliminares. A doutora está pensando em pedir justiça gratuita? O que a doutora acha? Sim. Então vamos pedir... Mas vai ser uma tentativa, né?
Porque quando se trata dessa questão de regularização de imóveis, e na verdade até em ação de indenizações, os juízes têm sido bem resistentes com relação à concessão da justiça gratuita. E vai ser interessante essa avaliação com relação apenas ao patrimônio, para ver se já assim a gente consiga diminuir os custos. A advocacia ela está muito diferente, né? O cliente está muito agressivo, conseguir justiça gratuita não está fácil, mudou muito, né? Você tem que ter muito casco para aguentar, né? Se não tiver, abandona rapidamente, né? Verdade. Abandona, não é fácil não. Eu tive uma cliente aqui recentemente, falou, professor Júlio, é conhecido, autor de livro, não tem problema. Tem problema do mesmo jeito. Veio uma cliente com uma bengala aqui, fiz o inventário dela 7 anos atrás. Ela foi dar entrada no cartório, não conseguiu registrar. De 3 imóveis, ela registrou 2. É sinal que o inventário está certo, né? Ela fez um escândalo com a moça da recepção, com a outra advogada. Aí eu conversei com ela e falei, o que está acontecendo, Eliana? Não, porque é um absurdo, não consigo registrar. Eu falei, mas não tem nada a ver com o escritório. O inventário foi feito, bem feito, tanto é que você conseguiu registrar 2 imóveis. Agora, esse caso é uma outra coisa, é o cartório que está negando. Inclusive eu fui na fazenda, a fazenda alegou que precisa de uma certidão. Eu fui na fazenda, o cartório alegou que precisa de uma certidão e a fazenda falou que não existe essa certidão. Falei, tá vendo? Até a fazenda está contra o cartório. Agora você tem que fazer uma suscitação de dúvida ou dúvida inversa. O professor cobra quanto para fazer isso? Eu não cobro nada. Na verdade, eu não vou fazer. Porque do jeito que você chegou aqui, mal educado, ofendendo todo mundo, eu não vou trabalhar para você. Eu não tenho interesse em passar nervoso. Eu estou aqui para ajudar pessoas educadas. Eu já tive um infarto, não quero ter outro. Eu tenho 2 filhos para criar. Ela foi boa. Porque tem coisas que não dá para aguentar, né, doutora? Não dá. Não dá. Certeza. Nesse caso, vamos fazer assim. Vamos trabalhar com a primeira preliminar, justiça gratuita. Ela tem idade, não tem? Ela tem 60... Ela tem 58 anos. Então daria para poder, nesse caso... Só um minutinho, doutora. Não dá. Aqui foi. Nesse caso, doutora, o que eu oriento fazer? Vamos pedir a justiça gratuita. O Estatuto do Idoso fala de 60 anos, né? Fala de 60 anos, mas hoje existe o entendimento de 55 anos você consegue pedir justiça gratuita. Eu estou usando e já deu certo. Dá para pedir justiça gratuita em virtude da proximidade da idade de idoso. Então, é uma tese recente, eu pediria. O máximo que a gente vai ter é um não. Tá certo. Agora, nesse caso, acho que aí sim vale muito a pena. O terceiro tópico seria, doutora, do pré-questionamento. Tá. Abre um tópico do pré-questionamento. Esse tópico do pré-questionamento, nós vamos falar do quê? Nós vamos falar que a questão do direito é notória e caso ocorra a perda da ação, a improcedência da ação, é uma afronta à lei federal e uma afronta à Constituição Federal. Ou seja, fica pré-questionado para efeitos recursais, tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário. O recurso especial é o 262? Isso. Por quê, doutora? Porque todo caso polêmico, eu oriento fazer o pré-questionamento, porque, primeiro, o juiz, ele percebe que a doutora não está de brincadeira com respeito, né? Que a doutora vai recorrer até 3º grau. Então, eu oriento fazer isso porque acaba nos ajudando ao juiz, à juíza, né? O assessor ler com mais cuidado a peça. E, se não for o caso, está pré-questionado para ganhar em 3º grau. Eu oriento também a doutora usar mais um tópico, que é da localização e descrição do imóvel.
Nesse localização e descrição do imóvel, o que a doutora vai fazer? A doutora vai mencionar que, de fato, o imóvel está localizado em tal endereço. Aí a doutora pode copiar a transcrição, a matrícula, talvez um mapinha. A doutora pode usar a foto do imóvel, sabe aquela foto da frente do imóvel? Sei. Fotos antigas e atuais? Pode ser fotos antigas e atuais. Sabe por quê, doutora? Porque eu estou querendo te proteger, porque os cartórios que a doutora tem próximo, eles exigem que na inicial conste a localização e descrição do imóvel. Ou seja, se a doutora não menciona isso, corre o risco da doutora ganhar ação e o cartório depois não quer registrar. Ele fala, como que eu vou abrir uma matrícula? Isso é um absurdo, né? É um absurdo porque, de fato, o uso capião sempre vai ter uma perícia no final do processo. Mas eles fazem isso, a doutora sabe como funciona, né? Infelizmente, né? Justamente. O cartório, principalmente aqui, eles costumam, de toda forma, tentar ganhar, né? Então, eles não abrem mão dessa perícia de forma que querem valorizar para ter um recolhimento de taxas com valores mais altos. É difícil, você vê esse caso que eu falei, né? O cartório falou não, o cartório de Itaém, litoral sul de São Paulo. E os outros cartórios falaram sim. É um sistema tão difícil, doutora, que o advogado sempre apanha, né? Porque você vê, na cabeça do cliente, ele não imagina que, poxa, é culpa do cartório, o cartório que é conservador, o cartório que é chato. Não. Na cabeça do cliente, o advogado errou, fez algo errado. A nossa profissão é maravilhosa, mas esses detalhes incomodam muito, né, doutora? Sim, com certeza. A gente aqui no escritório já tem militado em alguns processos de inventário. Nessa parte de inventário eu milito bastante. E a gente sempre vai por etapas. Etapa judicial, etapa cartório. E deixa bem claro isso, né, doutora? Deixa bem claro, né? Porque é difícil, principalmente no financeiro, né? Quando vai para o cartório. Eu convido a doutora, vamos pensar nisso, doutora. Vamos pensar, às vezes, uma associação de proteção aos advogados, mas teriam que ser pessoas sérias, igual nós, para lutar pelos advogados, porque se a gente for contar com a UB, doutora, nós estamos perdidos, viu? Verdade. Depois, doutora, acho que aí vamos para os fatos, né? Nos fatos, a doutora pode colocar a origem da posse, os cartórios exigem isso, né? A origem da posse. A origem da posse era até um ponto que é muito importante que eu queria colocar para você. Como ela adquiriu a posse. O esposo dela, ele era sobrinho da proprietária, né? Da foreira, no caso. O hábito de chamar de proprietária. Na verdade, no caso, a foreira. E eles moravam no fundo do imóvel. E a foreira na parte da frente. O imóvel, a área grande, né? Como eu já disse. E a foreira faleceu. E eles se estenderam para a parte da frente e já estão na posse do imóvel há mais de 35 anos. Então, formalizado mesmo, eles não têm nada, eles não compraram o imóvel, nada de documento. Simplesmente passaram a morar